Olá, na aula de hoje estudaremos o que é um município e como no Brasil eles apresentam características variadas. Além disso, estudaremos o que define uma metrópole e conheceremos as principais regiões metropolitanas brasileiras. O município é a menor unidade político-administrativa do país. Nas últimas décadas, muitos municípios se formaram com a emancipação de antigos distritos. De acordo com o IBGE, em 1940 havia no Brasil 1.574 municípios, número que aumentou para 3.974 em 1980. Em 2018, existiam 5.570 municípios no país. De maneira geral, os municípios são constituídos de uma área rural, conhecida como campo, e uma área urbana, também chamada de cidade, onde localiza-se a prefeitura e concentram-se as atividades de comércio, serviços e as indústrias. Em alguns poucos casos, não existe zona rural em um município, como é o caso de Barueri, São Paulo. Os municípios brasileiros são muito diferentes entre si. A extensão e a quantidade de habitantes são alguns dos primeiros aspectos que nos ajudam a caracterizar um município. Mas, além deles, existem outros fatores relevantes, como o contexto histórico de sua formação e as atividades econômicas desenvolvidas nele. Em alguns municípios, há indústrias, comércios e serviços variados. Em outros, destacam-se a agricultura, a pecuária ou o turismo. Há também aqueles em que acontecem todas essas atividades. Desse modo, a participação de cada município no Produto Interno Bruto, o PIB do país, também varia muito de acordo com o seu desenvolvimento econômico. Entretanto, é importante destacar que a grande maioria dos municípios não consegue se manter sem auxílio financeiro estadual e federal. De acordo com o desenvolvimento de suas atividades administrativas, industriais, comerciais, educacionais, médicas, culturais, entre outras, um município pode exercer forte influência sobre outros. Esse processo recebe o nome de polarização, pois o município passa a funcionar como um polo, centro de atração de pessoas e investimentos. As cidades com maior poder de polarização sobre um território são as metrópoles, palavra que vem do grego metrópolis e significa cidade-mãe. As metrópoles apresentam grande densidade e diversidade de recursos econômicos, financeiros, tecnológicos, científicos, de meios de comunicação e informação. De acordo com seu poder de atração, uma metrópole pode ser regional, nacional ou até global. No Brasil, há duas metrópoles globais, São Paulo e Rio de Janeiro. Elas polarizam todo o território brasileiro e estão mais fortemente ligadas à economia mundial. Observe bem a ilustração do vídeo. Ela esquematiza 5 municípios hipotéticos vizinhos. Imagine que entre eles há um pequeno fluxo de pessoas e mercadorias, e algum deles exerce certa influência sobre os demais. O que aconteceria se esses municípios recebessem investimentos em indústrias, serviços, centros de cultura e lazer, condomínios residenciais e outros? Certamente suas ruas e construção se expandiriam para além da mancha urbana já consolidada, onde costumam se instalar as indústrias e demais atividades econômicas que precisam de terrenos grandes. A segunda ilustração mostra a mesma região depois da instalação de indústrias e da expansão de serviços. Esse processo de fusão de duas ou mais cidades recebe o nome de conurbação. Com isso, certamente, passou a haver grande fluxo diário de pessoas entre esses municípios, incluindo o assinalado com a letra A, que ainda conserva uma zona rural separando-o dos demais.
Os 5 municípios ilustrados formam um conjunto. Além de estarem integrados socioeconomicamente, seus problemas de infraestrutura são comuns. Esse processo aconteceu em vários estados brasileiros e, em alguns casos, teve como centro polarizador as capitais estaduais. A expansão das áreas conurbadas brasileiras levou o governo federal a criar, em 1973, o conceito de região metropolitana. Uma região metropolitana é um conjunto de municípios contínuos que estão integrados socioeconomicamente a uma cidade central, com serviços públicos e infraestruturas compartilhados. Quando um conjunto de municípios é reconhecido como região metropolitana, passa a contar com um conselho que administra seus problemas comuns. A Constituição Federal de 1988 autorizou os estados a criar regiões metropolitanas em seus territórios. Em 2017, eram reconhecidas oficialmente 74 delas, além de 3 regiões integradas de desenvolvimento, RAID, que são regiões metropolitanas que envolvem municípios de 2 ou mais unidades da federação. Em 2017, 45,9% da população brasileira vivia nas maiores regiões metropolitanas do país. E desse total, quase metade residia nas regiões metropolitanas do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória. As grandes capitais das regiões Norte e Nordeste, Manaus, Belém, Fortaleza, Salvador e Recife, também constituem importantes regiões metropolitanas. No entanto, as regiões metropolitanas menores também exercem importante papel em escala regional e estão distribuídas por todas as regiões do país. Ou seja, atualmente todo o território nacional é influenciado pelas regiões metropolitanas dos mais variados portes. O processo de expansão das manchas urbanas ocasionou grandes transformações nas áreas que já estavam urbanizadas e também em novas áreas. Muitas fábricas, por exemplo, anteriormente instaladas em bairros mais periféricos da então mancha urbana, passaram a fazer parte dela após sua expansão. Diante dessas transformações, o poder público criou diretrizes. A Constituição Federal de 1988 determinou que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes tenham lei de zoneamento urbano. A Lei de Zoneamento Urbano define as normas para a ocupação e o uso do solo urbano e determina, entre outras coisas, onde pode e onde não pode haver fábricas, em que áreas da cidade o comércio pode funcionar e que bairros devem ser exclusivamente residenciais. Até a altura máxima dos edifícios é determinada por essa lei. Com a Lei de Zoneamento Urbano, as fábricas são proibidas em áreas centrais, já que isso comprometeria a qualidade de vida dos cidadãos e a infraestrutura do município. Muitas fábricas acabaram se transferindo para áreas distantes das grandes aglomerações urbanas. Algumas construções que antes eram ocupadas por essas fábricas foram mantidas e passaram a ser utilizadas com outras funções, como faculdades e shopping centers, ou acabaram sendo derrubadas e cederam lugar a novos edifícios comerciais ou residenciais, de acordo com a nova demanda e a regulamentação de uso para a região.